Sejam bem-vindos ao canal Café Motores e História, e esse é o nosso primeiro vídeo, e hoje iremos falar sobre a história do Ford Maverick. They proved it. Maverick, the simple machine, still just $19.95, when everything else is going up. A história do Maverick começou nos Estados Unidos ao fim dos anos 60, ainda antes da crise do petróleo da década seguinte. A Ford norte-americana buscava um veículo compacto, barato e econômico, pelo menos para os padrões do país, que pudessem fazer frente à crescente concorrência dos carros europeus e japoneses. O modelo compacto que a montadora tinha até então, o Falcon, não era tão compacto assim e já estava obsoleto, ainda mais depois da própria montadora lançar o moderno e bem-sucedido Mustang em 64, tendo como inspiração, além do Falcon e do Mustang, também o Fairlane e o Thunderbird. O carro foi desenvolvido rapidamente e em 1966 já estava pronto o protótipo em tamanho real. Em 1968, escolheram o nome e o logotipo. Existem 3 versões para o nome do carro ser Maverick. A primeira delas fala sobre a homenagem feita a Samuel Augustus Maverick, herói na Guerra da Independência norte-americana. Na segunda, o nome seria referência a uma raça de gado. E na terceira, seria o significado de res desgarrada, simbolizando algo jovem que segue seu caminho. A logomarca definida era forte e imponente. Em 17 de abril de 1969, o Maverick foi concebido e produzido pela primeira vez na fábrica de Kansas City, estado do Missouri. Foi lançado por $1.955, com 15 cores disponíveis e motores de 144 polegadas, de 105 cavalos, que rapidamente foi retirado de linha, um motor de 170 polegadas, de 105 cavalos também, e um motor de 200 polegadas, com 120 cavalos, todos de 6 cilindros. O câmbio era composto por 3 marchas à frente e uma de ré, com alavanca de acionamento na coluna de direção, sendo opcional sua instalação no assoalho. Podia ser manual ou apenas, no caso do modelo 170, automático. Para suspensões, na dianteira utilizou-se a do Mustang e na traseira as do Falcon e Fairlane. Além disso, o freio era tambor nas 4 rodas. Os primeiros veículos são muito raros, já que a linha de 69 foi descontinuada ainda naquele ano, dando lugar à produção dos modelos 1970. A Ford anunciou como veículo ideal para jovens casais ou como segundo carro da família. O estilo foi claramente copiado do Mustang, mas suavizado. O sucesso foi imediato e logo no primeiro ano foram vendidos 579 mil unidades, uma marca melhor que a do Mustang. Com o sucesso inicial nos Estados Unidos, sua produção se espalhou por outros países. No Canadá, a linha produzida seguiu os moldes iniciais da linha Maverick de 1970, com uma certa diferenciação nas campanhas de marketing, com maior apelo para os detalhes do interior do carro. No México, foi batizado de Falcon Maverick e foi produzido entre 70 e 77. Isso porque o Falcon já era um carro famoso por lá. Como o Maverick tinha muitas inspirações no Falcon, a Ford acreditou que essa jogada de nomes poderia acelerar as vendas. Uma curiosidade do veículo em solo mexicano é a parceria realizada com o empreendedor Carroll Shelby, a qual originou no Shelby Maverick. Isso mesmo, o mago das preparações em veículos da Ford e criador do modelo Cobra também colocou as mãos no Maverick para fazer uma versão exclusiva, que foi comercializada apenas em terras mexicanas. Foi surpreendente, pois no mercado mexicano era um dos menores no nicho da Ford. A explicação está no fato de que Shelby havia vendido o nome Cobra para a Ford e estava proibido de vender peças com esse nome nos Estados Unidos. No entanto, no México não existia essa proibição. Além disso, ele possuía um parceiro comercial chamado Eduardo Velázquez, a qual tinha grande tino para os negócios. Juntos, eles produziram Shelby Mavericks, Mustangs GT 350 e Galaxy Continental, todos exclusivos para os distribuidores Ford no México. Outra curiosidade era o nome original do Shelby Maverick. Se chamava Maverick Mercury Comet GT Shelby de México. Depois do sucesso nesses 3 países, a Ford tentou alçar novos voos e o Brasil era um mercado em potencial. Lee Iacocca e Joseph O'Neill fizeram os trâmites para a vinda do Maverick para o Brasil. A intenção era bater de frente com o avanço do Chevrolet Opala. Entre 1970 e 1979 foram cerca de 2,5 milhões de unidades. Os 4 primeiros anos foram os melhores. Logo nos anos 70, o carro era novidade e se tornou objeto de desejo devido à eficiente campanha de marketing realizada antes e após seu lançamento. Já em 74, o modelo sofreu importantes mudanças, as quais deram novo gás às vendas. Confira agora as principais mudanças. Em 1970, o Maverick recebeu novos motores de 6 cilindros, de 250 polegadas e 145 cavalos, e também o motor mais famoso deles, o V8 302 polegadas com 199 cavalos. Em 1971 chegou a versão alongada, sedã com 18 centímetros a mais. Chegou também a versão esportiva Grabber, com detalhes únicos de acabamento e decoração do interior. Também aconteceu o lançamento pela Mercury, divisão de luxo da Ford, do Comet, e
foram excluídas as rodas aro 13 da produção. Em 1972, chegou a versão Sprint, com faixas decorativas externas, estofamento e painel com combinação de cores. Aconteceu também o lançamento do Luxury Decor Optional, versão de luxo do Maverick. Em 1973, o motor 170 saiu de linha, permanecendo os motores 200, 250 e o 302 V8. E também foi o ano que chegou os pneus White Oval, que fizeram muito sucesso no Brasil. Em 1974, aconteceu a inclusão de novos para-choques. Devido a uma mudança na legislação americana de segurança de trânsito, os veículos deveriam incluir grandes para-choques retráteis para minimizar impacto em pedestres no caso de acidentes. Esses para-choques acabavam destoando das linhas harmônicas do carro. Em 1975, o Mercury Comet teve redução de 60% na produção, e o Comet GT e o Grabber foram descontinuados. Em 1976, lançamento da versão Stallion, a qual acabou não sendo bem sucedida comercialmente, mas se tornou um modelo muito cobiçado pelos colecionadores hoje em dia. A intenção da Ford era fazer o lançamento em 1973. Para isso, trouxeram em fevereiro de 1972 7 Mavericks americanos para os testes. O próprio presidente da Ford veio ao Brasil para acompanhar a fase de testes. Todos os modelos produzidos foram comparados com seus concorrentes diretos. O presidente da empresa, após fazer ajustes e aprovar os projetos, encontrou o presidente do Brasil, na época o general Emílio Médici, solicitando permissão para o início da produção. Então, em 1972, no Salão do Automóvel, o primeiro modelo Maverick foi apresentado para a imprensa. Uma das primeiras fotos publicadas mostra modelos como roupas estilo country, fazendo referência à origem norte-americana do veículo. O GT 302 V8 foi destaque nas primeiras avaliações. Depois de causar boas impressões, o Maverick precisava ser revisado. Foram investidos 40 milhões de dólares na fábrica de São Bernardo do Campo, que a Ford comprou da linha Willys Overland. Neste local eram produzidos os utilitários e o Corcel. Os primeiros foram deslocados, enquanto o Corcel continuou sendo produzido junto com o Maverick. Os 3 primeiros Mavericks produzidos na nova fábrica foram direto para a equipe de engenharia experimental. Os engenheiros realizavam os testes mais realistas possíveis e procuravam as falhas. Foram rodados 20 mil quilômetros em apenas 25 dias, tempo e distância suficiente para os últimos ajustes. Com todos os detalhes revisados, foi autorizada a produção em série. Em 4 de julho, o carro estava pronto e faltava apenas o planejamento do evento de lançamento. A agência J. Walter Thompson Publicidade foi responsável pela imagem do Maverick. Comerciais eram produzidos exaustivamente nos rádios e na televisão. Entre os principais pontos estavam a característica familiar do carro, sua economia para os padrões da época. 9,375 por litro, não houve maior dificuldade. Ficou provado, com 1 litro a gente perfaz quase 10 quilômetros. Fiz 9,94 quilômetros com 1 litro de gasolina comum. Para o modelo GT, todos os comerciais chamavam a atenção para o seu desempenho nas pistas. Para os brasileiros que duvidavam da potência, a Ford preparou uma campanha com o campeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. O veículo foi levado à sua capacidade máxima no Autódromo de Interlagos. Todo o trajeto foi gravado, e para quem pensa que tudo foi apenas encenação, é possível até mesmo notar que os pneus foram trocados durante as diferentes etapas de gravação. Profissionais que trabalharam durante os testes afirmam que Fittipaldi chegou a 195 km por hora. Era muita coisa para um carro 1973. A festa oficial de lançamento foi realizada no Rio de Janeiro, no dia 20 de junho de 1973. Durante 3 dias, jornalistas e especialistas do segmento puderam testar os carros nas pistas de Jacarepaguá. Inicialmente, a Ford conquistou um número de vendas dentro do esperado, consolidando sua participação no mercado nacional, que dura até os dias atuais. Entretanto, na década de 70, tivemos a crise do petróleo, que afetou todos os países que trabalhavam com exportação e encareceu o preço do combustível. Com isso, as vendas de veículos caíram como um todo, e o Maverick GT
que possui um motor V8, teve uma queda mais acentuada nas vendas. Junto com essa crise e com os testes mais detalhados, algumas falhas começaram a ser destacadas na imprensa especializada. A versão coupé era criticada pela falta de espaço no banco traseiro. Quem tivesse mais de 1,80 de altura tinha que se curvar para caber no veículo. A largura dos bancos também dificultava que mais de 4 pessoas estivessem no carro. O modelo sedã era um dos menos criticados, no entanto, não chamava muito a atenção do público. Os dois favoritos da opinião popular eram o coupé e o GT. Sobre os motores, a revista 4 Rodas e a Autosport destacavam que não havia muita diferença de consumo entre os modelos de 6 cilindros e o V8, porém havia uma grande diferença de potência. Identificando esse problema entre pouca diferença de consumo entre os dois motores, a Ford fez uma gigantesca reforma na fábrica de Taubaté e em 75 inseriu no mercado os motores de 4 cilindros. Neste momento, as vendas já haviam diminuído e a desconfiança no mercado era grande. As falhas e a demora da Ford nas correções fizeram com que a vida do carro fosse curta. Em 1977 foram realizadas as últimas alterações. Tratavam-se de medidas muito mais estéticas. A Ford lança o novo Maverick 77 e quer mostrar sem truques a sua espaçosa novidade. Veja, o Maverick 77 tem novo interior, maior e mais folgado. No estilo e na mecânica, o novo Maverick 77 está melhor, muito melhor. A nova linha com os novos modelos LDO e GT4 está cheia de novidades para todo mundo vibrar. Para gostar do novo Maverick 77, basta chegar perto. Tendo em vista que o projeto Corcel 2 já chamava a atenção. Vendo que não poderia reverter o quadro, a Ford já começava a planejar o fim do Maverick. Logo, o Corcel 2 começou a tomar espaço e em seguida o Del Rey foi lançado. Em 1977, e após 8 anos de produção e mais de 2,5 milhões de veículos vendidos, a linha Maverick foi descontinuada. Acabava ali a era do Maverick e começava outra. Ainda hoje o carro é muito cobiçado e chama atenção por onde passa. Curtam também a nossa página no Facebook, Café Motores História, e também sigam o nosso Instagram, @Café Motores História. Envie sua foto pra gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.